Olá, sou Jó, e quero compartilhar minha história com você. Minha vida foi marcada por grandes desafios, perdas e, finalmente, uma restauração abençoada. Espero que minha experiência inspire e fortaleça sua fé, assim como a minha foi testada e renovada. Eu vivia na terra de Uz, conhecido por ser um homem íntegro e justo. Temia a Deus e evitava o mal. Era abençoado com uma família grande e próspera, 7 filhos e 3 filhas. Possuía vastas propriedades, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Tinha muitos servos, e minha fama era conhecida em todo o Oriente. Minhas preocupações, no entanto, não eram apenas materiais. Todos os dias, oferecia sacrifícios em nome de meus filhos, temendo que tivessem pecado e amaldiçoado a Deus em seus corações. Um dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor perguntou a Satanás de onde ele vinha, e Satanás respondeu que tinha estado perambulando pela terra. Então, o Senhor perguntou a Satanás se ele tinha notado meu comportamento. Satanás, então, desafiou minha fé, alegando que eu era fiel a Deus apenas por causa das bênçãos que recebia. Para provar minha fidelidade, Deus permitiu que Satanás tirasse tudo o que eu tinha, mas não permitiu que ele tocasse em minha saúde. E foi aí que começou meu calvário. Em um só dia, perdi tudo. Enquanto um mensageiro ainda falava, outro chegou com notícias piores. Meus bois e jumentos foram roubados, meus servos mortos. Fogo do céu queimou minhas ovelhas e servos. Os caldeus roubaram meus camelos e mataram mais servos. Finalmente, um grande vento derrubou a casa onde meus filhos estavam festejando, e todos morreram. Diante de tamanha tragédia, rasguei minhas vestes, rapei minha cabeça, e caí no chão em adoração, dizendo: "No saí do ventre da minha mãe e no voltarei. O Senhor deu, e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor." Mesmo assim, não pequei nem culpei a Deus. Mas Satanás não estava satisfeito. Ele voltou ao Senhor e pediu permissão para me afligir fisicamente, acreditando que eu amaldiçoaria a Deus. Deus permitiu, com a condição de que minha vida fosse poupada. Fui então acometido por úlceras terríveis da planta dos pés ao alto da cabeça. Sentado em cinzas, com um caco de cerâmica raspava-me para aliviar a dor. Minha esposa, ao ver meu sofrimento, disse-me: "Você ainda mantém sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra." Respondi-lhe: "Você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal." Mesmo com tamanha dor e humilhação, não pequei com meus lábios. Meus amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, vieram de longe para me consolar. Por 7 dias e 7 noites, ficaram ao meu lado em silêncio, tão grande era minha dor. Mas quando começaram a falar, suas palavras trouxeram mais tormento do que alívio. Questionaram minha integridade e sugeriram que meu sofrimento era resultado de algum pecado oculto. Argumentei com eles, defendendo minha inocência e clamando a Deus por respostas. No auge do meu desespero, questionei a Deus, e o Senhor me respondeu do meio de um redemoinho. Ele me lembrou da vastidão de sua criação e do seu poder incomensurável. Fui humilhado por minha pequenez e reconheci minha falta de compreensão diante da grandeza de Deus. Sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Antes te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Depois disso, o Senhor ordenou que meus amigos oferecessem sacrifícios e que eu orasse por eles. Assim fiz, e Deus aceitou minha oração. O Senhor então restaurou minha sorte. Deu-me o dobro do que eu tinha antes: 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Fui abençoado com mais 7 filhos e 3 filhas, as mais belas da terra. E nos anos seguintes, vivi 140 anos, vendo meus filhos, netos e bisnetos. Minha história é um testemunho de que, mesmo em meio à dor e ao sofrimento, a fé em Deus é o alicerce que nos sustenta. Que você, ao ouvir minha história, encontre força e esperança em sua própria jornada.